tudo é divino. Pela natureza das coisas, é impossível que qualquer criança nascida de uma mulher não seja redimida, pois no momento em que diz "eu sou", ele está proclamando tudo o que é divino na carne dele. Portanto, Deus não tem como rejeitar aquilo que constitui o eu do homem sem se abandonar, e isto é impossível. A Escritura ensina na forma de parábolas e nós devemos aprender a distinguir entre a parábola contada e sua mensagem. No 18º capítulo do Evangelho de Mateus, nós lemos que ele colocou uma criança no meio deles e disse: "Cuidado, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." A palavra anjo significa um mensageiro para trazer, e a palavra traduzida criança significa um bebê, um termo carinhoso. Aqui nós encontramos uma criança sempre contemplando a face do Pai que está no céu e trazendo a mensagem dele, se tornando o que ele contempla. A realidade do homem é simbolizada como a do menino Cristo, a semente incorruptível que está sempre contemplando a face do Pai, moldando a realidade do homem à imagem do Pai, para que ele possa se tornar um com seu Pai. Lançando sua sombra sobre um determinado papel, julgamos o papel, sem saber que a criança inocente está fazendo isso enquanto se molda à imagem do Pai. No mundo, nós interpretamos nossos papéis dizendo: eu sou rico, eu sou pobre, eu sou conhecido, eu sou desconhecido. Ainda assim, durante todo o tempo, a criança Cristo, esta semente incorruptível, está contemplando a face do perfeito, se moldando à imagem daquilo que contempla. É meu desejo constantemente ver tão claramente a verdade que eu me torne sua imagem e a compartilhe com todos que a ouvirão. Não entendo os horrores do mundo. O homem pensa que ele está condenado e não salvo, mas eu lhe digo: toda criança nascida de uma mulher já está redimida. O ser que é a realidade da criança está se moldando à imagem do Pai e se tornando o que ele contempla. Mas no mundo ele está se entregando aos muitos papéis a serem desempenhados. No momento pode ser que ele esteja interpretando o papel de um homem rico ou talvez de um homem pobre. Ainda assim, ele está livre para escolher outro estado aplicando o preceito. Tudo o que você deseja, acredite que você tem e você terá. Você está sempre se moldando segundo a imagem do que você está contemplando, seja neste mundo da morte ou naquele mundo da vida. Mas a sua criança Cristo está sempre contemplando a face de seu Pai e se moldando segundo a aparência dele para que possa saber quem você é e dizer dentro de si: eu sou ele. Isto parece fantástico, mas é verdade, pois eu estou lhe contando o que sei, não o que eu estou teorizando ou especulando. Ninguém tem como falhar. Deus endureceu o coração do faraó para que ele não pudesse deixar seu povo ir. Depois, dando-lhe golpe após golpe, ele novamente endureceu seu coração. Então, quem é o responsável? A criança está sonhando que ele é Jó, à medida que ele projeta a sua sombra e desempenha vários papéis. Mas no final você entenderá por que se colocou no inferno e receberá 100 vezes mais do que antes. Você está interpretando um papel agora e desempenhou inúmeros papéis no passado. Muitos de vocês aqui estão desempenhando o último papel, mas cada papel tem o propósito de moldá-los à imagem daquilo que estão contemplando. Contemplando sempre a imagem perfeita, na esperança de não se desviar dela, você se tornará uma imagem da verdade. Agora ele lhe diz: se você permanecer na minha palavra, saberá que eu sou a verdade. Você saberá disto quando o Filho de Deus o libertar e quando de fato estiver livre. Enquanto isso, você está moldando o seu rosto segundo a imagem daquilo que está contemplando.
Agora você vê apenas o mundo de sombras, mas se você acreditar em mim e se lembrar das minhas palavras, nos seus momentos de desespero, elas lhe apoiarão nos seus períodos problemáticos. No 8º capítulo de Provérbios, a pequena criança nos conta: no início, quando o Senhor criou o universo, eu estava ao lado dele como uma pequena criança. Eu era diariamente seu deleite, sempre me regozijando diante dele. Quem me encontra, encontra a vida. Quem sente a minha falta se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte, mas estão apaixonados por este mundo de morte. Quando você visualiza a consciência, você deve ver os dois relacionamentos, o puro e incondicionado eu sou e o condicionado eu sou. Agora, condicionado, tendo consciência de ser Neville, um palestrante e professor. Outra condição imposta à consciência pura é a do banqueiro, do advogado ou do ladrão. Todos estes são estados de ser condicionados nos quais a criança o lançou e você está desempenhando o seu papel perfeitamente. Você não verá aquela criança até o final da brincadeira, momento em que você a segurará nos braços e seus sentimentos intensos em relação a ela se manifestarão na fala. No meu próprio caso, eu disse: "Como está o meu querido?" A criança evoca um termo carinhoso, pois quando você a encontra, você encontra a vida. Você encontra aquele que estava ao lado do Senhor quando ele criou o mundo, e você saberá disso. Quem sente minha falta se machuca, e quem me odeia está apaixonado pelo mundo de morte. Tudo aqui é mortal. Com o tempo, o bilionário deixará seus bilhões e o general honrado deixará suas medalhas. Os bilhões irão decair e as medalhas ficarão manchadas. Tudo aqui desaparecerá e não deixará nem um único rastro para trás. Mas aquele que fez o papel do milionário e do general não pode desaparecer. Ele é aquela pequena criança interior que foi uma com Deus e que é Deus. É ela que observa e muda a imagem até que seja tão perfeita quanto o Pai dela no céu é perfeito. Ela está construindo a mesma imagem e quando ela a refletir e a irradiar, você encontrará aquela criança e dirá palavras de carinho para ela. A criança é, senão um sinal do seu verdadeiro ser que está se projetando nestes muitos papéis. Ela me projetou no papel de um menino pobre, em uma família com nenhum background intelectual, social ou financeiro. Então ela me trouxe como a imagem perfeita do Pai para eu descobrir meu próprio ser. Esta é a história de todos neste mundo. Agora, ele lhe dá uma almofada dizendo que, através do ato de assumir, você pode realizar todos os desejos do seu coração. Sabendo o que você quer, você deve assumir o que tem, no mesmo sentido em que o menino Jesus está assumindo que ele é o que está vendo. Você deve se considerar seguro se este for o seu desejo. Você deve se considerar saudável se é isso que deseja. Você deve se sentir no estado desejado com a mesma persistência com que o Cristo em você está se sentindo em relação à imagem do Pai, pois ele nunca se desvia deste desejo. Quando souber quem você é, você descobrirá que é livre para fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar e possuir todo o desejo do seu coração. Você também saberá que não importa o que você tenha passado, o que esteja passando ou o que possa passar, você será redimido, pois ele em você não hesitará olhando para a imagem do Pai. Como Blake disse tão lindamente, você verá através do que eu ensino, que também não considero que o justo ou o ímpio estejam em um estado supremo, mas que estão em todos os estados do sono nos quais a alma pode cair nos próprios sonhos mortais de bem e mal, quando deixou o paraíso seguindo a serpente. Foi a serpente, o símbolo da vida eterna, que disse: Deus disse que você morreria? Eu lhe digo, você não morrerá realmente, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Se alimentando da árvore do bem e do mal, você permanece no mundo enquanto julga o outro, mas por trás da sua máscara está a criança Cristo, que está moldando você segundo a imagem do Pai. Se você se encontrar em um estado do qual não gosta, aplique este princípio e presuma que está livre de todas as transgressões, sabendo no fundo da sua alma que está vendo a face do seu Pai. Quando você o vê pela primeira vez, você não sabe que ele é o Pai. Assim como uma criança conhece os pais antes mesmo de saber que eles são os pais dela, você conhecerá a Deus antes de saber que ele é o Pai, e você conhece o Pai antes de saber que ele é você mesmo. É assim que a consciência desperta no mundo. O Filho do Homem vem para salvar aqueles que estão perdidos devido às próprias consciências que estão vagando. Você simplesmente saiu do estado, só isso. Você não está perdido. Quando você diz eu sou, você está dentro e se movendo em direção ao eu sou, sempre nele e dele. Você está caminhando para pensar conscientemente em ser aquele que eu sou. Todos estão caminhando para ser o eu sou, pois todos estão na imaginação, são da imaginação e caminhando em direção a saber, conscientemente, que ele é totalmente imaginação. Tudo neste mundo o convida para se afastar do eu sou, instigado a acreditar naquela pílula, nesta dieta, em um homem. Você se afasta da sua verdadeira identidade e fica perdido enquanto a sua consciência vaga. Mas não importa realmente, pois você não tem como ficar perdido, pois o Filho do Homem virá. Ele é aquele em quem o ideal foi realizado. Chamado Jesus, ele é a personificação e a semente incorruptível que despertou, brotou, floresceu e deu frutos. E neste estado você avança em direção à paternidade quando seu filho Davi revela a sua verdadeira identidade. Na última noite de palestras, eu tentei deixar minha mensagem clara, mas houve quem não entendesse. Por isso, vou repeti-la brevemente agora. A mensagem é simples. Nas Escrituras, a expressão Cristo é usada para se referir à raça humana e ao humano que alcançou o ideal. A raça humana, com todas as suas gerações e experiências, é personificada como o eterno jovem Davi. Agora, o ser em quem o ideal se realiza chama-se Jesus, que é Deus Pai, cujo filho é Davi. Todo aquele em quem o ideal é alcançado é Jesus, e no final há somente Jesus, que é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Você, individualmente, alcançará o ideal quando for confrontado por seu Filho, que dá testemunho de que você é Deus, o Pai. Esta pode não ser a coisa mais fácil de entender, mas você insiste nisso. Apoie-se nesta verdade em tempos de dificuldade. Foi isto que Paulo quis dizer quando ele disse: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que será revelada em nós. Paulo nunca duvidou que esta visão celestial fosse a promessa que Deus fez aos pais, pois ele não a explicou claramente. Estou tentando o meu melhor para deixá-la o mais claro possível. A soma total de suas experiências neste mundo da humanidade, não importa quão cruéis possam ter sido, quando cumpridas, produz Davi. Então, no final, você dirá: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Neste nível, julgamos e condenamos, mas estes papéis devem ser desempenhados por você, um indivíduo, antes que você possa produzir Davi. E quando você vê Davi, você sabe que é Deus, o Pai, e esse é Jesus. Agora, ele chama uma criança e a coloca no meio deles, dizendo: não deixe ninguém desprezar nenhum destes, pois eu lhes digo, os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no paraíso. Por quê?
porque um homem sempre se torna o que o eu dele contempla. Você pode pegar qualquer um e representá-lo para si mesmo como o homem ou mulher que você gostaria que esta pessoa fosse. E se você não vacilar nesta representação, ele se conformará com isso. Se você quer que alguém seja grande em seu mundo, você deve tornar este grande em sua mente primeiro e tratá-lo assim de manhã, de tarde e de noite. Se você o vê como este ser, ele não tem como falhar, porque ele deve se tornar o que você contempla. Mas você não pode vacilar. No momento em que houve um boato, você muda o quadro e não consegue. Muitos anos atrás eu li a história de famosas mães teatrais e de seus filhos. Um foi Milton Berle. Ele era o único filho dela e ela construiu seu mundo ao redor dele. Ela se juntava a um grupo de meninos jogando bola e dizia a eles que Milton era a estrela e tudo o que ele dissesse eles deveriam fazer. Se não o fizessem, ela levaria a bola e os tacos embora. A história listava uma dúzia destas crianças cujas mães tinham em mente o ideal de seus filhos. Elas não hesitaram e, portanto, seus filhos não poderiam falhar. Eles tinham que se tornar o que as mães viam neles. Se uma mãe compara seu filho a outro filho e acha que o dela é deficiente, ela quebrou a imagem. Ela o vê menos, mas deve vê-lo como grande e nunca vacilar na imagem que tem dele se realmente quiser que ele seja grande. Agora, há algo em você que nunca tirou os olhos da face do Pai e que não desviará até você ser perfeito. Enquanto isso, ele projeta a própria sombra e interpreta o papel de um vagabundo, um papel necessário para fazer a imagem focar. Então ele projetará uma outra imagem e mais uma até que você seja perfeito como o seu Pai no paraíso é perfeito. Mas qual é a realidade da sua carne? Eu sou. Quando você diz eu sou, você está proclamando aquilo que é divino e não pode ser rejeitado, a menos que Deus esteja disposto a se perder, pois o eu em você é Deus. Portanto, Deus não pode deixar de alcançar o objetivo pré-determinado dele, que é transformar-se e eventualmente tornar-se o Pai. Mas que mistério! Apenas pense, antes que o mundo existisse, você estava predestinado a se tornar o autor dele, o ator dele, aquele que apoia e sustenta. Você que interpretou muitas partes horríveis é Jesus. E quando a sua imagem for perfeita, você despertará como ele, que é Deus, o Pai da humanidade. E quando a humanidade for reunida em um único ser e projetada, você verá o seu filho Davi. Este é o mistério. Eu não sei qual será a próxima peça, eu apenas sei que, até que todos tenham despertado, esta peça não está completa. Portanto, não critique ou condene, porque, de cima, nós ajudaremos todos os seres aqui a voltarem para casa. Somos aqueles chamados de aqueles que vieram salvar os perdidos. Primeiro nós os procuramos, depois os salvamos, trazendo aquela consciência errante de volta à visão do Pai. Agora, meu único desejo intenso é ver tão claramente a verdade que eu me torne uma testemunha ocular e possa contar minhas experiências exatamente como elas acontecem comigo. A Bíblia está cheia de histórias maravilhosas que os estudiosos entenderam mal, como a que eu citei hoje. Ele colocou a criança no meio deles. Os estudiosos se perguntam quem era a criança e o que aconteceu com ela, pois a leram como uma história secular e a Bíblia não tem nada a ver com qualquer acontecimento na Terra. Jesus não é um homem de história secular, ele é um representante de todo homem dentro do qual aquela semente incorruptível floresceu e deu fruto. A ressurreição, o nascimento, a descoberta da paternidade, todos estes são os frutos que você está produzindo. Não há nada comparável a esta verdade. Se você fosse o dono do mundo, de que importaria se amanhã você morresse e deixasse tudo?
Qual seria o sentido de viver se não houvesse fim para esta vida mortal? Mas o que estou lhe dizendo é verdade. Você é um ser imortal que não pode morrer. Por mais morto que o corpo pareça, você, na sua realidade, não tem como morrer, porque o seu eu sou é Deus. Você está lentamente despertando para a realização de que você é o Deus que criou tudo e que ninguém é maior do que ninguém. Neste mundo, todos tentamos ser melhores que os outros, mas quando a verdade for revelada, saberemos que existe um só Filho e um só Pai. E, se eu sou o pai de Davi e você é o pai de Davi, não somos um? Então nós entenderemos o grande Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Pai e não tem como ser dois, mas se ele é um Pai, deve haver um Filho para testemunhar a paternidade dele. Se você tem a mesma experiência que eu, não somos um, então no final há apenas um Deus, um Pai e um Filho. Ele adormeceu e está sonhando e manifestando este estado divino. No final, nós despertaremos como aquele que adormeceu, mas não perderemos a nossa identidade. Eu te amarei eternamente como um outro aparente, mas saiba que somos um. É um mistério peculiar. Todos somos o Deus Pai, pois não existe outro ser. Deus revela-se primeiro como poder onipotente, depois como eu sou e finalmente como amor infinito, o Pai. Então, por que nós estamos aqui? Blake expressou isso lindamente. Fomos colocados na Terra em um pequeno espaço para que possamos aprender a suportar os raios do amor. Em seu estado presente, você não conseguiria suportar os raios do amor, pois o amor infinito de Deus é puro poder. Nós vemos o poder sendo usado para ir à Lua e contemplamos ir até Vênus e Marte, mas o poder para nos levar para lá é uma bombinha se comparado ao seu verdadeiro ser que trouxe o mundo para a existência e o sustenta. Um dia a peça terminará, e não importa o que um homem já tenha feito, ele despertará como Deus. Se coloque agora no papel de um pai cujo filho é acusado de um ato terrível. Por amar o seu filho, você não gostaria que ele fosse libertado? Eu sei que eu gostaria. Eu me arrependeria que ele tivesse feito isso, mas iria perdoá-lo e querer que ele fosse libertado. Leia a história de Davi cuidadosamente e você encontrará que não há nada que um homem possa fazer que Davi não tenha feito. Ele enviou Urias para a batalha, sabendo que seria morto, para que Davi pudesse ficar com Batseba. Embora ele tivesse 1000 esposas, ele roubava a esposa de um homem porque queria mais uma. Ainda assim, ele foi chamado de homem perfeito, o filho do Senhor. Um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Davi não é um pequeno homem nascido de uma mulher, ele é espírito, personificado como um eterno jovem. Davi é o resultado de sua jornada ao mundo da morte. Quando o menino Cristo em você o fez passar por todas as gerações de homens e você experimentou tudo o que combinou no início, você é perfeito como seu Pai Celestial é perfeito, e você formou Davi, seu filho, para revelar você a si mesmo. O mundo pensa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas eu lhe digo que Jesus é o Senhor. Este é o mistério. Davi vem em espírito e chama Jesus de Pai. A humanidade é Cristo, o Filho, e Jesus é Deus, o Pai. Eu não posso abrir o seu crânio e forçar nele a solução deste mistério. Eu posso apenas lhe dar isto em palavras, mas eu lhe digo que está chegando o dia que você experimentará minhas palavras. O seu crânio explodirá e você irá experimentar na primeira pessoa do singular, no tempo presente, tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo. Escalado para o papel principal, você saberá que é ele, mesmo que continue sendo um ser muito limitado neste mundo de mortalidade. Você veio para este mundo de morte para superá-lo, trazendo consigo a semente incorruptível de Cristo que contempla o Pai, transformando você à imagem dele.
E como o Pai não pode gerar outro, ele está gerando ele mesmo. Mas enquanto estiver aqui, siga seu maravilhoso preceito e acredite que você pode ter tudo o que desejar. Não há restrição imposta ao poder da crença. Não há necessidade de consultar primeiro algum homem santo para saber se você deve ter ou não. Você é o juiz. Escolha o seu desejo e, na medida em que você se convencer de que o possui, você o alcançará. E porque somos todos um, se for necessário 1 milhão de pessoas para ajudar no nascimento da sua suposição, eles o farão, sem o seu conhecimento ou consentimento, para que você não precise pedir ajuda a ninguém. Eles farão isso mesmo sem saber quem são. Tudo o que você é chamado a fazer é assumir que você tem isso. Uma suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato. Este é o princípio. Por trás desta peça fantástica, onde você está despertando como Deus, nós temos um estado secundário. Nele, você pode assumir o papel de um homem pobre e precisar das moedas de César para atender às suas demandas de impostos, aluguel e comida. Portanto, você pode dar a César o que é de César, assumindo que tem aquilo que César exige e permanecer fiel a esta suposição. Enquanto isso, algo mais está acontecendo em você, que é infinitamente maior do que o mundo de César, pois este mundo chegará ao fim, mas o reino dos céus é para sempre, pois é eterno. O mundo de César é um mundo de morte, mas a imaginação humana é a vida eterna. É a imaginação humana que revelará a você a sua verdadeira identidade quando você for perfeito como o seu Pai no paraíso é perfeito. Então você verá Davi, o sinal de que você alcançou o final da jornada. Tendo interpretado todos os papéis, você é o conquistador e a sua coroa está aguardando por você, enquanto seu filho revela sua paternidade. Se o Senhor diz a Davi, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e Davi o chama de pai, você não é aquele que é chamado de Deus nas Escrituras? Parece tão tolo para um homenzinho, um entre bilhões, fazer essas afirmações extravagantes, mas elas são verdadeiras. Einstein era um homem de pequena estatura, mas concebeu uma ideia que mudou o pensamento do mundo inteiro. Portanto, Deus, vestindo a máscara de um pequeno homem, atira para revelar sua verdadeira identidade, e as palavras do pequeno homem acreditadas irão mudar o mundo. Então a criança foi trazida e colocada no meio de todos. Não o despreze, pois foi ele quem esteve comigo no início dos tempos. Quando eu estabeleci as fundações do mundo, ele estava ao meu lado como uma pequena criança. Ele era diariamente meu deleite, deliciando-se para sempre nos assuntos dos homens. Quem sente falta dele se machuca, quem o odeia ama a morte. A pequena criança é um símbolo de você se moldando à imagem do Pai. Você está se lançando nestes mundos sombrios e quando você for perfeito, você irradiará seu Pai e carregará a própria marca de sua natureza. Então Davi estará diante de você no Espírito e o chamará de Pai. Agora, deixe-nos entrar no silêncio.